Nós estamos refletindo nestes últimos domingos a respeito do tema Amor é Movimento, como uma série. Não fizemos isso domingo passado em função do culto da família, né? Então a gente pulou o tema, mas trabalhamos no primeiro encontro, amor é mais que sentimento, ou vai além do sentimento, falando do amor verdadeiro, o amor além do ódio. O Bruno refletiu com a gente aqui. Falamos domingo retrasado sobre amor além do desânimo e hoje o amor além da teoria, por assim dizer. Continuamos tendo a carta de João, a primeira carta de João, como referência nessa nossa reflexão do capítulo 3, 11 e seguintes. Essa série, como já dissemos, ela visa trabalhar o nosso lema, que continua fixado aí, não é por acaso, para que ele esteja sempre diante de nossos olhos, mas também que adentre o nosso coração mais e mais. Esse é o lema que temos como comunidade do Redentor. Palavra que transforma, amor que acolhe. Contudo, eu tenho ouvido muitas vezes que a comunidade do Redentor não é uma comunidade acolhedora. E especialmente algumas manifestações nesse sentido vêm à luz desse tema que a gente está tratando. Eu não sei exatamente em que se pensa quando se diz, e muitas coisas se fala a respeito da Redentor. Se pensa num ícone, numa instituição, se pensa nesse prédio, afinal, quem é a Redentor? Que eu saiba, sou eu e é você, somos nós. Somos nós, não é? A Redentor só será acolhedora se você for, se eu for, se nós formos. Porque ela é aquilo que nós somos. Porque a igreja somos nós, a Redentor somos nós. Se temos acolhido o Evangelho de Cristo, se temos sido tocados por esse Evangelho, essa palavra que transforma, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, então o amor que acolhe será, por assim dizer, uma consequência natural, ou melhor, uma dádiva divina. É sobrenatural, é transcendente. Esse amor que acolhe é dádiva. Afinal, nós não conseguimos entregar o que não recebemos, porque não temos nada. E eu já citei aqui, nas 3 vezes que eu falei do tema, 1 João 4,19, e quero repetir, que isso fique em nosso coração, essa colocação tão singela, simples, mas clara. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se podemos amar, é porque fomos amados primeiro. A referência do nosso amor é dele, do Senhor, como cantamos. Mais do que isso, Paulo fala em Romanos, como já citado e lido aqui, também domingo retrasado, esse amor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Ele não é gerado por nosso esforço, por nossa vontade, mas é derramado em nosso coração. Então, se de fato não temos sido uma comunidade acolhedora, uma comunidade que acolhe sem restrições, que não tem a expectativa de que só pessoas perfeitas adentrem essa porta, até porque Jesus mesmo veio para buscar e salvar o perdido. Ele disse que são os doentes que precisam de médico e não aqueles que estão sãos. Não vim resgatar e salvar justos, mas o perdido. Então, se temos de fato não sido tão amorosamente acolhedores, nós precisamos, com certeza, nos arrepender disso. Precisamos pedir pela misericórdia de Deus e tomar atitudes proativas, propositivamente acolhedoras, tomar uma postura nova. Eu sei que esse tema, desde que eu ando aqui pelos pátios da Redentor,
Isso é uma coisa que a gente ouve já há muito tempo, que muitas vezes temos sido uma comunidade fria, que acolhe pouco, mas se eu faço uma leitura correta, se eu olho ao longo da história dessa comunidade que eu tive o privilégio de participar, eu vejo que muita coisa mudou, muita coisa mudou. Mas eu creio que ainda assim podemos crescer nessa dimensão, num amor que acolhe. Afinal, como diz um hino que no nosso hinário tradicional, que não cantamos hoje, é muito conhecido provavelmente do pessoal mais antigo aí, Cristo acolhe o pecador. Anunciai-o a toda gente, que em caminho enganador se desvia cegamente. Eis aqui o Redentor, Cristo acolhe o pecador. Essa aqui é a Redentor, a comunidade de Jesus, a comunidade do Salvador, a comunidade de Cristo, igreja de Cristo Jesus. E como tal, nós fomos acolhidos pelo Senhor. Portanto, também está diante de nós o desafio de sermos acolhedores por causa do amor que nele temos experimentado. João diz, ou melhor, relembra em sua carta que nos é referência, 1 João 3, verso 11, por exemplo, ele diz com todas as letras: esta é a mensagem que vocês ouviram, desde o princípio, que amemos uns aos outros. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros. Esta mensagem continua sendo a mesma, exatamente a mesma. Ela não perdeu validade, ela não foi revogada. Devemos continuar amando uns aos outros, acolhedoramente. Tá, você pode dizer, mas a gente já está falando disso há algum tempo. E o que mudou entre nós? Que diferença isso tem feito entre nós? Como diz Westcott, a vida dá a conhecer os filhos de Deus. Ou seja, a vida, o cotidiano, a forma como agimos, somos, revela de alguma forma aqueles que são filhas de Deus, que andam no temor do Senhor. Jesus usa uma outra figura, ele diz que é pelos frutos que se conhece a árvore. A árvore má não pode trazer frutos bons, e a árvore boa não pode trazer frutos ruins. É pelo fruto que se conhece a árvore. Então não há outra maneira de dizer o que é a pessoa, quem é a pessoa, a não ser através do seu fruto, do seu comportamento, da sua vida, da sua ética, mas sobretudo do seu caráter, esse fruto do Espírito, uma vida transformada, esse fruto que é amor, paz, alegria, fidelidade, amabilidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Assim também como igreja, como corpo de Cristo, somos conhecidos, ou o mundo saberá que somos servos de Jesus, discípulos de Jesus, se e tão somente se tivermos amor de uns para com os outros. Isso não é eu que digo, isso é Jesus quem diz em João 13:35, vou repetir porque é muito conhecido: seu amor de uns para com os outros provará ao mundo, revelará ao mundo que vocês são de fato meus discípulos. O verdadeiro amor acolhe. Acolhe porque ele é outro-centrado, ele não é egocêntrico. O amor verdadeiro, o amor de Deus, que vem do Deus que é amor e derramado em nosso coração, ele acolhe porque ele nega, em primeiro lugar, a si mesmo e quer afirmar o outro. Ele acolhe porque esse amor nos faz buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, a sua vontade. E, em consequência, João, então, expressa claramente que todo aquele que não opere com justiça, não opere nesse amor, demonstra com isso que não é de Deus. 1 João 3, verso 9 e 10.
faz parte do nosso texto de reflexão. 1 João 3, 9 e 10. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Não é que ele não peque, a gente até peca, oramos sempre, de novo, clamando pelo perdão e a graça de Deus. Mas o pecado já não é buscado, não é desejado, nós lutamos contra ele. Aquele que é nascido de Deus, aquele que é nova criatura em Cristo, não vive no pecado, porque a vida de Deus está nele. Almeida vai traduzir como a semente de Deus está nele. Talvez João estivesse pensando também na semente da palavra, do Cristo que é a palavra encarnada. Logo, ele não pode continuar a pecar, porque é nascido de Deus. Verso 10. Assim podemos identificar, diz João, quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Filho, filha. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos, não pertence a Deus. É uma palavra dura, é uma palavra incisiva, clara. A mentalidade de João é muito prática, porque ele não deseja deixar aqui essa questão da justiça, da virtude, de uma forma vaga, indefinida. Ambos, virtude e justiça, são caracterizados, até mesmo já em Aristóteles, como disposição de caráter. Um caráter que foi e é transformado dia a dia pelo poder da palavra que transforma, pelo Espírito Santo de Deus, que nos confere uma nova identidade, novas criaturas em Cristo. Alguém então poderia dizer, muito bem, aceito o fato de que o que realmente prova que uma pessoa pertence a Deus é a sua justiça, é a sua virtude. Mas o que é isso? A resposta de João é clara, ela é inequívoca. Ser justo significa amar o nosso próximo. É isso. Como falamos domingo retrasado, toda a lei, diz Paulo, toda a lei se resume nessa única: amarás o Senhor, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Trata-se de um dever, trata-se de um mandamento, não é um convite, não é uma proposição, não é que você julgue se é bom ou não, não é um mandamento que deve ser discutido, dissecado, refletido, mas ele deve ser praticado. E jamais deveríamos colocar em dúvida este mandamento do Senhor. E então João passa a expor diversas razões pelas quais esse mandamento é tão vital e tão premente na vida da igreja. Amar os irmãos, amar o próximo é um dever, é uma lei que foi inculcada a nós cristãos desde o momento em que ingressamos na igreja do Senhor, ou melhor, fomos inseridos por Ele no seu corpo, na sua igreja. Assim, em Atos 2, 47, já fica claro, e o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Nós integramos membros dessa igreja, não porque eu tenho algum interesse, eu tenho alguma coisa que eu deseje, porque eu tenho intenções, mas porque pela fé em Jesus somos colocados em seu corpo, onde somos chamados a exercitar dons, talentos e, sobretudo, em obediência, andar em amor de uns para com os outros. A ética cristã, as coisas que eu faço, as coisas que eu digo, o jeito que eu sou, resume-se, portanto, praticamente numa só palavra: amor. Desde o momento que uma pessoa entrega, rende sua vida a Cristo, ela é inserida na igreja, e de alguma forma a gente empenha sua palavra, se compromete com a palavra de que queremos andar nesse amor, queremos andar em obediência ao Senhor
e fazer deste mandamento e desta vontade de Deus o motivo maior da nossa vida. E é exatamente por essa razão, no fato de uma pessoa amar o seu próximo, se constitui a evidência definitiva de que passou da morte para a vida. Afinal, sem amor, a vida é morte. Ela não faz sentido, porque fomos criados por um Deus que é amor, a sua imagem e semelhança, para nos relacionarmos com Ele, relacionarmos uns com os outros, e esse relacionamento, ele é azeitado por esse amor. Sem Ele, só há atrito. Vida sem amor é morte. Amar significa viver na luz de Deus. Odiar significa permanecer nas trevas. Aliás, não só odiar explicitamente, mas se a gente pensa que o contrário de amor não é ódio, mas talvez seja indiferença, é uma coisa muito mais silenciosa, mais subliminar. Mas a indiferença é andar nas trevas. Nós somos chamados a viver um amor que acolhe, que se importa. Não necessitamos outra palavra, nem outra prova. Basta olharmos, quem sabe, uma vez perceber isso até no rosto de uma pessoa. Uma pessoa que ama, ela reluz, ela brilha, ela tem um quê diferente, um quê atrativo. É uma pessoa que odeia, que tem sangue nos olhos, seu rosto quase que é desfigurado por isso. O próprio rosto mostrará, por assim dizer, a glória, o esplendor de Deus, a luz de Cristo que somos, ou então a escuridão, as trevas do nosso coração. João vai apresentar um exemplo bíblico na sequência de Caim e Abel. Lembram lá de Gênesis 4, quando Abel e Caim ofereceram uma oferta a Deus, Deus acolheu a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim, e o texto bíblico diz que ele ficou furioso. Seu rosto ficou transtornado de fúria. O ódio era visível. Almeida vai dizer, descaiu-lhe o semblante. E aí João vai dizer, 1 João 3, 12 e 13, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque Caim praticava o mal e seu irmão praticava a justiça, a vontade de Deus. Portanto, meus irmãos, conclui João, não se surpreendam se o mundo os odiar. Se transparecemos o amor, a graça, a bondade de Deus, é como jogar luz nas trevas. E nem sempre isso é bom, as pessoas gostam, porque a sua maldade é exposta, e as reações muitas vezes são de um ódio violento. Jesus pensa em alguém mais amoroso, Ele que é o amor encarnado, Ele que em todo gesto, em todo ato, em toda palavra era expressão da pura bondade de Deus. Olha o que fizeram com Ele. A forma como foi odiado, açoitado, cuspido, acusado falsamente. E João então vai dizer, verso 14, se amamos os nossos irmãos, significa que já passamos da morte para a vida. Mas quem não ama, continua morto. Quem não ama, continua morto. Não há vida nele. Quem não ama, no seu coração não pulsa vida plena, abundante, com letra maiúscula. No seu coração nada o empolga, nada edifica, apenas destruição e morte. Na verdade, a coisa é muito mais séria ainda.
Não amar não só nos qualifica como mortos, mas também nos qualifica como assassinos, homicidas, agentes da morte. Isso não sou eu que digo de novo, é 1 João, ele segue no verso 15, dizendo: quem odeia seu irmão já é assassino. Quem odeia seu irmão já é assassino. E vocês sabem, diz ele para a sua igreja, que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna, a vida de Deus, a vida plena, a vida de Cristo. Creio que João está pensando aqui, talvez nas palavras de Jesus, no Sermão do Monte, em Mateus 5, quando ele faz nos lembrar a respeito do mandamento, vocês ouviram, não matarás. Eu digo, se você chamar o seu irmão de idiota, você já é um assassino. Jesus diz que a lei do Antigo Testamento proíbe o homicídio, mas a nova lei estabelece que a ira, o rancor, o desprezo, a indiferença são pecados igualmente graves, tão graves quanto o assassinato. O ódio no coração precede o ato extremo do homicídio. Antes de praticá-lo, você já matou aquela pessoa no seu coração. Uma pessoa que odeia é sempre um assassino em potencial. Permitir que o ódio se assente em nosso coração, lança raízes em nosso coração, implica em quebrar um claro e positivo mandamento do próprio Senhor Jesus, que nos manda amar e acolher. Portanto, a pessoa que ama é seguidor de Cristo, diz a palavra, e aquele que odeia se aparta dele. Senão, vejamos também de novo o que Jesus diz a esse respeito em João 3, 16 e seguintes, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Mas a gente sempre para ali, normalmente, porque esse verso é conhecido. Mas é bom olhar adiante. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que ele fosse salvo por meio dele, por meio de Jesus. Não há condenação alguma para quem nele crê. Mas quem não crê no Senhor Jesus já está condenado por não crer no Filho único de Deus, o único instrumento de salvação, porque foi Ele que morreu por nós. E segue o texto de João. E a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, Jesus. Mas as pessoas amaram mais a escuridão, amaram mais as trevas do que a luz, porque seus atos eram maus. Aquilo que eu já falei antes. A luz de Deus expõe a dureza, a frieza, o rancor, o ódio em nosso coração. Mas Jesus não para ali. Verso 20, ainda em João, ele diz: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, porque teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que aquilo que ele faz é a vontade de Deus. Mas daí talvez alguém vá argumentar: ok, eu admito essa obrigação de amar e vou procurar cumpri-la, mas não sei o que isso implica. Qual é o amor que devo mostrar? Como é, o que é esse amor que acolhe? E a resposta de João em nosso texto, 1 João 3, verso 16, é simplesmente o seguinte: se quer saber o que é o amor, olhe para Jesus. É o que João diz no verso 16 que está ali. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Portanto,
consequentemente, também devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Jesus nos amou tanto, tão plenamente, tão completamente, tão profundamente, que Ele deu a sua própria vida por nós. Ou seja, esse amor ágape, esse amor divino, ele é incondicional, mas ele também não tem limites. Ele não vai só até o ponto do meu conforto, ele me compromete por inteiro. João quer nos dizer que uma vez que a gente viu a Cristo, uma vez que acolhemos a Cristo, nós sabemos o que é o amor. Ou, em outras palavras, a vida do cristão é uma imitação daquele que nos salvou, a Cristo Jesus. Ou como Paulo fala em Efésios, o crescimento em maturidade rumo à plenitude de Cristo não é outra coisa, é amar como o Senhor nos amou. E Paulo vai dizer também em Filipenses 2, por isso tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Na Nova Versão Internacional, eu acho legal essa tradução, ela é mais certa. Não é só um sentimento que houve em Cristo, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo, diz Paulo. Pedro vai dizer praticamente a mesma coisa. Em 1 Pedro 2,21, ele nos deixou exemplo para seguirmos os seus passos. O verso todo de Pedro diz assim, porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, mesmo que isso tenha um preço a ser pago, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo, sigam os seus passos. Nenhuma pessoa pode ver a Cristo e depois dizer que não sabe o que é a vida cristã. Se conhecemos a Cristo, a sua graça, o seu amor derramado em nós, nós sabemos o que é a vida cristã. É isso, é viver nesse amor, é exercitar esse amor, andar em obediência a esse amor. Muitas vezes a gente acha que precisa acumular conhecimentos bíblicos, ser um expert na Bíblia, o que é importante. Mas, sobretudo, a coisa é bem simples. Andar na justiça de Deus é andar nesse amor. Contudo, ainda assim, alguém poderia dizer, pois mas como posso seguir nos passos de Cristo? De que maneira posso manifestar o amor que Ele manifestou por nós e por mim? Afinal, Ele deu a sua vida na cruz. Você diz que eu deveria dar a minha vida pelo próximo, pelos meus irmãos? É isso que está dizendo? Mas em minha vida talvez ela não apareçam oportunidades, situações tão dramáticas, tão vastas, tão profundas, ao ponto que eu preciso comprometer a minha vida. O que fazer então? E a resposta de João, seguindo João 3, 1 João 3,17, no nosso texto de reflexão, diz, se alguém tem recursos suficientes para viver bem, e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Se alguém tem recursos suficientes para viver bem, e vê o irmão em necessidade, mas não tem compaixão, não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Esta é a motivação para o nosso movimento Amor que Acolhe. Não é assistencialismo, não é apenas equilibrar um pouco as coisas. O que nos move no movimento Amor que Acolhe é a compaixão, é a misericórdia, é ter um coração sensível para a miséria do outro, seja ela qual for. João, então, insiste em que podemos encontrar muitíssimas oportunidades para manifestar dia a dia o amor de Cristo. Afinal, o amor é criativo, não é?
Enfim, eu quero terminar aí com o último verso dessa nossa reflexão de manhã, o verso 18, quando João então nos lança um desafio. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Filhinhos, não amemos em palavra, nem de boca para fora, mas de coração e de verdade. Demonstrem isso, né? Poderíamos, na nova versão transformadora, essa que está ali na tela, ela fica interessante, fica um pouco mais acessível. Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos os outros, que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. O amor não é discurso, não é sentimento, não é meramente platônico. O amor é ação. As lindas palavras nunca e jamais substituirão as boas obras vindas do amor. O amor cristão é sempre prático, ação, sacrificial, incondicional, um amor que acolhe. Que o Senhor nos inspire, nos ajude, nos dê olhos claros, como citamos aqui, domingo retrasado, para ver a necessidade do outro, para enxergar, na verdade, o outro e acolhê-lo em amor e graça também entre nós. E para, dessa forma, testemunharmos do grande amor de Deus em nosso favor no seu Filho Jesus. Amém.